Olá, meus irmãos, voltamos novamente. Hoje eu vou colocar vários vídeos, porque nós estamos indo para Campos dos Goitacás. Vou mostrar aí para vocês aí esta paisagem, se o caminhão aqui deixar. Os coleguinhas aqui também não vai deixar eu entrar. Agora a gente vai também atrás do coleguinha. Acabou aquele engarrafamento. Tinha colocado o vídeo aí, a gente no engarrafamento. A gente tá certo, Drica, ou é nós? A gente estava no engarrafamento? Ou nós estávamos no engarrafamento? Qualquer um dos dois. Então tá bom. Só não pode a gente estávamos e nós estávamos. Ah, obrigado, Drica. Agora o coleguinha da frente. Opa, obrigado, coleguinha. E hoje vamos aproveitar aqui pra gente falar sobre a prova do diaconato, né, que vai ser dia 31 em São Paulo, e a apresentação vai ser dia 1º. E eu tô com meu pai aqui do lado, e vamos recordar um pouquinho aqui. Quando o senhor era cooperador, pai, como é que foi pro senhor chegar ao cargo do diaconato? Naquela época lá atrás, no começo da obra, da Igreja de Deus Amor não tinha essa parte de CFO. Então toda pessoa recebia o seu cargo, o teu cargo de acordo com o seu trabalho, Então a pessoa ia dirigir uma congregação. Para chegar ao cargo de cooperador, começava pelo cargo de auxiliar, e depois que desse o bom trabalho como auxiliar, ele era então separado a cooperador. E como cooperador, ele desse um bom resultado também, verdade, como cooperador, dirigir uma congregação, saber resolver o problema da congregação, pagar a despesa das congregações, ganhar alma para o batismo. Todo batismo, todos cooperadores, dirigentes de congregação, eram obrigados a apresentar o seu trabalho. E o seu trabalho é ganhamento de alma. Quantas almas batizou na tua igreja? Batizou tanto. Quantas almas batizou na sua? Batizou tanto. Quanto é seu aluguel lá? É tanto. Pagou aluguel? Pagamos aluguel. Como é que está o movimento da igreja? Está bom, verdade? Então ele seria um tempo separado para ir para uma reunião em São Paulo, para ser separado a diácono. Então, de acordo com o trabalho do cooperador, ele era apresentado como um diácono, que não tinha naquela época, no começo da obra, não tinha CFO. Então tudo era levantado de acordo com o trabalho. Então nós fomos separados a diácono. Quando eu fui separado a diácono, eu estava como cooperador dirigindo uma igreja na cidade de Bandeirantes. Mas isso aí a gente está falando de qual ano? Nós estamos falando de ano de 1976, 1979, por aí. 1976, 79, por aí. Que o senhor foi ungido. Porque em 76 eu fui batizado. Em 76.
Dali mais ou menos uns 2 anos, eu fui separado a cooperador. E como cooperador, dirigia Bandeirante. Aí demos um bom trabalho em Bandeirante. Aí eu fui levado para Londrina, para ser tesoureiro de Londrina, no Paraná. E de Londrina deu um bom trabalho também como tesoureiro, era tesoureiro e como segundo dirigente da cidade de Londrina. Aí eu fui levado para Apucarana e fui separado a diácono. A diácono, o senhor estava em Apucarana, no Paraná. Isso, aí Apucarana foi separado a diácono. E aí recebi instruções da reunião, né? O que um diácono tem que fazer. O que o diácono tem que mostrar o seu trabalho ajudando. Naquela época atrás, o diácono podia ungir com azeite, apresentamento de criança, fazer casamento, apresentamento de criança, unção com azeite santo. O diácono não podia fazer. O diácono somente auxiliava o trabalho de um pastor e de um presbítero. Ah, tá. Então, a gente vê hoje, irmãos, a diferença hoje, né, sobre, como meu pai falou, a existência do CFO, que é algo muito importante hoje na vida do diácono, né, na vida do cooperador, do obreiro, para ele ser separado para o diaconato. Eu vejo, pai, que naquela época o obreiro, o cooperador, ele tinha que dar um bom exemplo, né, e um fruto do seu trabalho para ele ser encaminhado ao diaconato. Realmente não era permitido um cooperador dizer eu sou um pastor. Ele era tratado como cooperador. O diácono é tratado como diácono, o presbítero como presbítero e o pastor como pastor. Verdade? Então muitas vezes chamar a pessoa irmão, cooperador José, cooperador fulano de tal, verdade? E não podia chamar assim, o pastor fulano de tal, essa pessoa é um cooperador. Pastor era o pastor da igreja. O pastor é o pastor da igreja, verdade? Desde quando a pessoa está dirigindo um trabalho, ele é um pastor. Exato. Ele pode ser um cooperador, mas ele é reconhecido diante da igreja, diante do povo. O povo chama ele de pastor. Ele é um pastor daquela igreja, mesmo sendo um cooperador. Ele está na direção da igreja. Mas ele tem que colocar na cabeça que ele é um pastor quando ele está na direção de um trabalho. Quando ele está fora da direção daquele trabalho, ele é um cooperador. Ah, tá. Então nós estamos aqui, né? Meu pai, ele foi separado a diácono, né, por frutos do seu trabalho, seu desempenho, como era antigamente. Só que de uma época, né, vamos dizer, de uma época para cá, agora é separado, né, através da prova do diaconato, né? E a gente vê, irmãos, que tem muitas pessoas, né, que critica, né, que se levanta contra essa postura. Mas se a gente parar um pouquinho e pensar, naquela época em que meu pai foi separado, em 1976, era uma época completamente diferente da data de hoje. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia, não mais hoje em dia, mas há uns 10 anos atrás, mais ou menos isso, antes do CFO, se o pastor dirigente, né, da igreja, se ele gostasse muito de um irmão, ele ungia diácono, né? Se aquele irmão andasse com o pastor para baixo e para cima, né, levando para pregar em tal lugar, o pastor encaminhava o irmão ao diácono. Seria consagrado por amizade. Por amizade. E o que a igreja, né, o que é o ministério, né, e a diretoria da igreja pentecostal Deus é Amor, não quer isso. O que a igreja quer é que cada um de nós tenhamos a capacidade de ser um diácono,
porque a própria palavra do Senhor manda que nós tenhamos que ter, né, o conhecimento da palavra. E muitas das vezes tem pessoas que criticam dessa forma, né, que não deveria ser assim, mas a gente sabe, irmãos, que pelo menos esse é o meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista, que ajuda muito nós, né, os candidatos, né, ao cargo do diaconato, ao presbitério, a fazer a prova, ajuda a gente ter um conhecimento a mais, né, da palavra de Deus. E então aí foi essa explicação aí, né, de anos de diferença. Meu pai foi em 76 e eu fui em 2017, né? Então temos aí uma distância, né, muito grande. E eu falo que perante Deus e perante a todos, né, que para mim foi bem melhor, né, essa situação que nós nos encontramos hoje, né? Temos que fazer a prova do diaconato para poder obter aí o cargo de diácono, né, na igreja pentecostal Deus é Amor. Irmãos, o senhor tem mais alguma palavra, pai? Não, somente essas palavras, já que você pediu algumas informações, a gente está passando algumas informações para todos os irmãos. A unção de presbitério também, né? Que é muito importante, que muitas vezes, na época, o diácono não podia ungir com azeite santo, o diácono podia celebrar uma ceia, o diácono tem que ajudar, ser auxiliar na ceia, arrumar a mesa para o presbítero, para o pastor, celebrar a Santa Ceia. O diácono podia apresentar crianças, fazer casamento, verdade? Então era uma necessidade da unção de presbítero. No ano de 1980, em janeiro de 1980, eu fui consagrado a presbítero. Nessa época eu estava na cidade de Cascavel, no Paraná. Fui consagrado a presbítero naquela cidade, e de Cascavel, então, aí eu fui destinado como presbítero a ser responsável de Salvador, na Bahia. E aí então entramos nas capitais dirigindo. Ô pai, eu vou pedir para o senhor, que eu tenho bastante contato dos irmãos, né, dos candidatos ao cargo do diaconato agora para 2020. Eu vou pedir do senhor agora uma palavra de ânimo, porque tem muitos aí preocupados, tem muitos aí procurando, né, mais informações, e eu queria que o senhor desse uma palavra de ânimo para os candidatos ao cargo do diaconato 2020. A palavra de Deus, ela fala conosco em texto, se não me falha também, de Santiago ou Timóteo, está falando conosco. Procura apresentar a Deus provado como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor, verdade? Manejar bem a palavra do Senhor é o teu conhecimento. Procura, para nós procurar. Então a gente tem que procurar. E muitas vezes a pessoa deixa tudo na mão de Deus. Não, Deus vai fazer isso comigo, Deus vai fazer isso com fulano, Bertano. Não, nós tem que procurar. Procuras apresentar a Deus provado. Deus não quer ninguém reprovado. A ver quantos irmãos muitas vezes recebem uma boa oportunidade para ser um diácono, para ser um cooperador, para ser um diácono, para ser um presbítero da obra de Deus, e não sabe aproveitar essa oportunidade. Começa a fazer as coisas de qualquer jeito, outro muitas vezes estufa o peito, repita o nariz, acha que ele já é o rei de tudo, e a palavra de Deus manda nós procurar apresentar a Deus provado. Deus não quer ninguém reprovado. Então, por isso, quando você recebe uma oportunidade para dirigir uma igreja, Deus está dando essa oportunidade, procura fazer as coisas todo direitinho, para ser provado.
Às vezes você é aprovado numa igreja que tem o quê? 20 membros, ou 10 ou 15 membros, mas você faz um trabalho bonito, faz um trabalho maravilhoso, dali a pouquinho você sai dali, já vai para uma igreja que tem 50 membros, faz um trabalho maravilhoso. Quando você pensar que não, está numa igreja que tem 100, 200, 300 membros. Mas o que faz isso? É porque você procurou apresentar a Deus provado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. E o texto também manda nós evitar dos falatórios profanos. Evitai dos falatórios profanos, porque produzirão as maiores impiedades, entre os quais são Hermeneus e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e prometeram a fé de alguns. Então a Bíblia fala de duas pessoas que muitas vezes era consagrado, orava, andava na presença de Deus, mas depois ele foi se crescendo e esqueceu da graça de Deus. Aí aconteceu que desviou da verdade. E quantos que hoje desviaram da verdade? Quantas coisas que no passado era pecado e que hoje não é mais? Quantas coisas que no passado a pessoa se fugia daquilo para não contaminar com aquilo porque sentia errado e hoje não é mais. Então, Hermeneus e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e prometeram a fé de alguns. Você pode ver quando a pessoa se fracassa da fé. Vamos comparar assim, ó. Uma pessoa se fracassou na fé, eu vou sair da igreja, vou abrir um ministério, vou dividir a igreja e vou levar os irmãos comigo. Vai, mas não todos. Verdade? Então, por isso a Bíblia disse que eles desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e prometeram a fé de alguns. Você pode ver que algumas pessoas saem, algumas pessoas continuam saindo, verdade? Mas aquele que está na verdade, ele continua firme na onde ele foi chamado, porque ele continua com a verdade de Deus. Então, estas são as palavras para todos os diáconos, presbitérios que estão se preparando para essa vida. Então, procura, meus irmãos, procura apresentar a Deus provado. Eu não tenho tanta sabedoria, não. Eu prego pela fé, verdade? Faço concentração pela fé. Não, uma pessoa muitas vezes eu não sei nem falar direito, mas Deus me levou a 24 países com essa sabedoria e ganhamos alma, abrimos trabalho, batizamos alma, verdade? Eu não tenho tanta sabedoria, mas eu procuro apresentar a Deus provado, fazer as coisas direito, verdade? E muitas vezes a pessoa eu já ouvi muita gente falar, essas pessoas muitas vezes têm 40 anos de obra, tem 70, tem tantos anos de obra, isso aí não vai salvar. Tá certo, não vai salvar. Mas uma firma materialmente que tem um bom empregado, tem pessoa que trabalha numa firma há quantos anos? Mas por que ele está há quantos anos trabalhando na firma? Porque ele é um bom empregado. Aquele que não é bom empregado já recebe o aviso breve já para sair, para ser despachado da firma. E quantas pessoas que têm quantos anos trabalhando numa firma e está trabalhando até hoje? Porque ele é um bom empregado. Então, a quantidade de ano que a pessoa tem no ministério, no seu ministério, por que você está ali? Há quantos anos? E muitas vezes nunca foi chamada a atenção, nunca foi corrigido o teu erro. Por quê? Porque você é um bom obreiro da obra do Senhor. Ok. Irmãos, a gente está aqui na viagem, vocês estão vendo aí. Nós estamos indo para a cidade de Campos e aproveitamos, para fazer esse vídeo aí, meu pai dando esta palavra de incentivo, a todos os diáconos, a todos os candidatos ao cargo do diaconato, 2020 da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Nós vamos parar aqui porque já está muito grande já esse vídeo, mas que Deus abençoe. Meu pai agora se agradecendo também, se despedindo. Eu quero agradecer os formatos que estão se preparando
para a reunião, para os últimos detalhes da tua unção. Parabéns, que Deus abençoe a vocês, que seja um obreiro provado dentro desta obra, porque a palavra de Deus fala que a seara é tão grande e são poucos os ceifeiros. Então você é um ceifeiro que está vindo para dar continuidade nesta obra da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Ok, meus irmãos, que Deus abençoe. Foi aí mais esse vídeo aí para ajudar, né, os candidatos. Nada de nervosismo, né? A gente fala assim, nada de nervosismo, mas dá nervosismo sim, né? Mas se controle, e eu tenho certeza que daqui a pouco eu já vou começar, né? Isso quer dizer, no dia 31. No dia 31 já estarei recebendo comunicado, né, dos irmãos que, em nome de Jesus, conseguiram passar na prova do Diaconato 2020. Deus abençoe a todos vocês e vamos seguir a nossa viagem. A qualquer momento a gente volta trazendo mais informações. Deus abençoe.